Senhoras e senhores, uma boa tarde. Hoje, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, em Valinhos também comemorando a Semana da Pessoa com Deficiência. No período da manhã tivemos a abertura oficial deste evento, que a partir de hoje passa a marcar literalmente o calendário no nosso município. Agora, no período da tarde, ainda nas comemorações do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, nós programamos uma série de palestras, propostas das secretarias do município em relação ao plano de ação, em que o município, junto com o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, assumiu. E este evento, que tem o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, saudando aqui a secretária Silvia Helena Bazeto, também o apoio do mandato do vereador Rodrigo Foiani, o Popó, e a realização do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E nesse momento, eu gostaria de chamar à frente, para compor a nossa mesa e também começar a nossa tarde de trabalho, a secretária da Saúde, a doutora Rita Longo. Lembrando que, nesse evento, os secretários irão participar, irão falar das políticas públicas de cada secretaria. E, conforme vai chegando os secretários, eles vão participando, vão tomando lugar na mesa para nós fazermos este momento importante nesse Dia Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Chamo também a secretária de Desenvolvimento Social e Habitação do município, Silvia Helena Bazeto Vilas Boas. Representando a Secretaria da Educação, a Renata e também a Andréia Reis, por favor, tomem os seus lugares. E como eu informei, daqui a pouco o secretário Danilo, também Danilo Sorrossi presente, ele também vai participar do nosso evento. Representando o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e aqui também representando a APAE, o Rodrigo Souza Silva. Integrante também do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e também representando a CESA, a Roberta Semino. A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Valinhos, Teresita. Eu lembro aos senhores que este evento ele está sendo transmitido pela TV Câmara e também pelo site da Câmara Municipal. Boa tarde a todos e a todas mais uma vez. Muito obrigada pela dedicação. Eu só vou dar uma breve explicação de como vão ser nossos trabalhos, objetivando o plano, né? Nós temos um plano que é construído cada 2 anos. E esse plano, depois de 2 anos, ele tem que ser refeito. E como todo plano, ele tem que partir sempre de um diagnóstico da realidade, para, em cima dessa realidade, fazer propostas para mais 2 anos. Então, o trabalho hoje das secretárias e dos representantes da Secretaria das Políticas Públicas é realmente analisar um pouco o que tem, né? O que nós temos para ofertar para as pessoas com deficiência, e a partir daí o Conselho trabalhará fazendo as propostas para o novo plano. Então, esse seria mais ou menos a nossa dinâmica. Como não queremos retardar o processo, nós decidimos no nosso coletivo que a gente começaria com quem estivesse aqui, e conforme fosse chegando os outros secretários, os outros representantes, eles seriam introduzidos na mesa. Muito obrigado, bom trabalho. Registramos a presença do vereador Popó, esteve no período da manhã também presente agora na parte da tarde para acompanhar os nossos trabalhos. Lembrando que depois desta exposição dos secretários municipais, hoje acontece a palestra Deficiências, Conceitos e Inclusão, com o Dr. Bruno Araújo Nóbrega, pediatra, psiquiatra da infância e da adolescência. Eu também registro a presença do Rodolfo Cano. Rodolfo Cano, que é um atleta valinhense, que a partir de segunda-feira ele estará disputando o Pan-Americano de Para-Badminton. Ele viaja na segunda-feira para Cuba, em Havana, onde vai representar não só o país, mas principalmente a nossa cidade. Seja bem-vindo, Rodolfo Cano.
E para começar os nossos trabalhos, eu convido a secretária de Desenvolvimento Social e Habitação do município, a Silvia Helena Bazeto Vilas Boas, para falar sobre o trabalho realizado na Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação do município. Boa tarde, Silvia. Boa tarde a todos. Eu estive aqui pela manhã, uma bela abertura, uma fala que me emocionou bastante, a fala da Célia Leão, e nos motiva a conduzir o dia a dia no enfrentamento a essas grandes barreiras, não só arquitetônicas, arquitetônicas é o que a gente mais ouve, mas as grandes barreiras enfrentadas pelas pessoas com deficiência para usufruir dos seus direitos na sua plenitude. O convite recebido pelo Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência para que a Secretaria viesse até aqui e apresentasse um pouco das ações na área do desenvolvimento social, de fato, nós não temos hoje um plano específico para a pessoa com deficiência, nós temos ações distribuídas pelas várias diretorias da nossa Secretaria e alguns dados que eu acho que são dados que demonstram o que vem sendo feito no município. Eu estou há 6 meses à frente da Secretaria, mas ações aí que já vêm de alguns anos. Eu tentei partir, Teresita, você que é super didática, né? Tentei partir um pouquinho do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Plano Viver Sem Limites. Quais são as prioridades, as diretrizes que o plano aponta para cada uma das áreas? E dentro da área do desenvolvimento social, ou aquilo que está mais próximo da nossa Secretaria, Habitação e Assistência Social, eu destaquei aqui algumas ações, então, relativas à formação profissional, ao programa Minha Casa Minha Vida, BPC na Escola, Pronatec e o transporte escolar acessível, que é uma parceria aí com a Secretaria de Educação. Então, eu vou ser bem breve, como eu disse, nós não temos um plano elaborado, mas eu tenho dados de cada uma dessas ações que estão sendo desenvolvidas na nossa secretaria. Muito bem. Começando pela formação profissional, eu acho que extremamente importante destacar que nós temos uma parceria com a APAE, entidade daqui de Valinhos, um apoio que até 2014 foi destinado exclusivamente para a manutenção da formação profissional das pessoas com deficiência daquela entidade e que promove a integração no mercado de trabalho. 2015, essas ações serão mantidas, essa parceria será mantida, mas nós temos sinalizado uma nova ação que vai ser desenvolvida a partir de 2015 no CEMOA, no espaço do até então CEMOA, voltado à criança e adolescente do município. Nós vamos investir na formação profissional, priorizando o atendimento de pessoas com deficiência, não só atendidos pelas entidades que já fazem o atendimento aqui em Valinhos, a ACES, a APAE, mas as pessoas com deficiência, principalmente as deficiências adquiridas ao longo da vida adulta principalmente, né, que foram identificados pelos CRAS, os Centros de Referência de Assistência Social do município. Então, ao identificar essas pessoas, nós teremos alguns cursos de formação profissional em parceria com o SENAC e com o SENAI, via Pronatec ou não, via convênio mesmo que nós temos estabelecido, priorizando sempre um percentual das vagas para as pessoas com deficiência identificadas nos bairros. Nós já temos hoje a parceria, como eu disse, do Pronatec com o SENAI, e todas as vagas oferecidas, infelizmente, pouquíssimas são buscadas por pessoas com deficiência. Apesar de haver uma divulgação, todos os cursos são acessíveis. O SENAI tem um espaço físico e tem uma metodologia que garante a acessibilidade das pessoas, mas infelizmente a procura é bastante baixa. Nós tivemos ao longo de 2014 apenas 6 alunos com portadores de deficiência que frequentaram alguns dos cursos do Pronatec. Desde inspeção de qualidade, ajustador mecânico, eletricista, enfim, tem vários cursos que foram oferecidos, num total aí de 175 vagas, e apenas 6 foram, de fato, usufruídas por pessoas com deficiência. Isso nos sinaliza a falta de, talvez, divulgação
para que as pessoas possam acessar esses cursos que são gratuitos, são de qualidade, oferecido pelo Senai, com material e com instalações extremamente adequadas, mas que, de fato, não chega até quem deveria chegar na prática. Outra informação que eu trouxe a respeito do BPC na escola, é um programa, bom, o BPC, então, é o benefício de prestação continuada, é um benefício previsto pela Lei Orgânica da Assistência Social para as pessoas com deficiência, que cumprem determinados critérios, e, infelizmente, hoje o nosso município ainda não aderiu ao BPC na escola. Nós não temos o programa que monitora, a partir da escola, quais são as pessoas com deficiência que se enquadrariam nos critérios para receber o BPC. O que nós temos são as pessoas, as famílias que procuram o Centro de Referência de Assistência Social, os CRAS, buscando esse benefício. Então, hoje nós temos no município 502 pessoas com deficiência beneficiadas com o benefício da prestação continuada. Todas as 502 pessoas ingressaram, adquiriram esse benefício, tiveram acesso ao benefício através do cadastro feito no Centro de Referência de Assistência Social, que nós temos 3 no município, só citando aqui São Bento, São Marcos, Figueiras e o Centro de Atendimento Social, que fica na região central, para atender os demais bairros. Acho que sobre o Minha Casa Minha Vida, um assunto que está bastante aflorado aqui na mídia, finalmente nós tivemos aprovado o programa habitacional através do Minha Casa Minha Vida, uma parceria com Minha Casa Minha Vida, um conjunto habitacional, 900 unidades serão construídas para beneficiar a faixa 1, né? Ou seja, as famílias que têm renda familiar de até R$ 1.600. Nós temos, há 20 anos, não existe no município um programa habitacional que contemple essa faixa de renda familiar. Os empreendimentos do nosso município, nos últimos 20 anos, sempre beneficiaram aqueles que tinham uma renda superior. Isso exige uma entrada, exige outra condição financeira que não beneficiava as pessoas que estavam em situação de risco, moradia de risco, as pessoas com baixa renda familiar e também as pessoas, as famílias que tinham em sua constituição, composição, pessoas com deficiência. O programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, estabelece que 3% das unidades habitacionais disponibilizadas num determinado programa devem ser destinadas para pessoas com deficiência do município, que se enquadrem naquela renda familiar, etc. O nosso município, em 2000, deixa eu pegar a lei aqui, desculpa. Em 2013, aprovou uma lei reservando 7% do total de unidades habitacionais para pessoas com deficiência. Então, eu acho que isso demonstra um governo preocupado, de fato, com a inclusão e com a garantia do direito da pessoa com deficiência. Então, eu vou repetir, o programa federal estabelece que 3% deve ser reservado para as pessoas com deficiência, para as famílias que têm em sua composição pessoas com deficiência, e o município aprovou uma lei, essa Casa de Leis aprovou uma lei, foi sancionada pelo prefeito, uma lei que dispõe que 7% das vagas do total das unidades serão reservadas à pessoa com deficiência. O nosso programa está a pleno vapor, aí já está registrado, o terreno já tinha sido registrado, o condomínio está sendo registrado, já está entrando na Caixa Econômica Federal. Em janeiro deve iniciar o processo de seleção das famílias. Hoje de manhã, uma das meninas atendidas pela CESA me abordou, Roberta, perguntando exatamente isso. Ela disse assim, eu não consegui até hoje a minha casa própria, né? E eu sei que a pessoa com deficiência tem direito à casa própria, é verdade, né? Tem uma prioridade aí. Então, em janeiro, nós vamos fazer o recadastramento das famílias, já cadastradas em 2009, para validar se os critérios continuam sendo atendidos,
e vamos abrir o cadastro para as novas famílias que até então não foram inscritas. São vários critérios, mas o critério prioritário realmente é uma condição, não é um critério, a condição de que a faixa, a renda familiar seja de até R$ 1.600. E acho que, por último, a ação que eu preciso destacar, que é uma parceria, como eu disse, com a Secretaria de Educação, na verdade, consta do orçamento da Secretaria de Educação, que é o transporte escolar, feito em parceria com a nossa Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação. Nós fazemos toda a seleção, a contratação da empresa e o monitoramento dos percursos que são feitos. Hoje, nós transportamos alunos tanto da ACESA quanto da APAE. Na APAE são 33 alunos atendidos e na ACESA, fazendo uma conta, 56 alunos atendidos que são transportados diariamente de casa para o serviço. Existem casos, inclusive, de crianças que a educação garante o transporte. Eles vão para uma escola especializada em Campinas, o transporte traz até Valinhos e depois a gente leva para a ACESA ou para a APAE no contraturno escolar. Então, garantindo um direito preconizado na legislação e no plano Viver Sem Limites, né, que é o transporte escolar, que é hoje, então, parceria com orçamento da educação. Enfim, acho que é importante destacar que eu quero aqui repetir a fala de uma colega, não sei se alguém de vocês conhece, a Simone Albuquerque. Ela é assistente social do Ministério do Desenvolvimento Social, também uma pessoa com deficiência, e para mim uma profissional de muito talento e de muita ambição. E a Simone diz o seguinte: quando em 2009 eu estava presente quando a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, um nome super difícil, super complicado, mas nada mais é do que quais são os tipos de serviço que cabem na política de assistência social. Assim como na saúde está bem delimitado, na educação está bem delimitado, na assistência tudo cabia. Em 2009 nós tivemos esse marco de definir de fato quais eram os tipos de serviços que cabiam na assistência social. E aí a grande discussão das grandes instituições que congregam as entidades de atendimento à pessoa com deficiência do Brasil, elas defendiam, mas precisa ter um serviço que seja específico para a pessoa com deficiência, né? Aí, citando, a Federação das APAES fazia uma defesa muito veemente. Nós precisamos ter aí na tipificação entidade de atendimento à pessoa com deficiência, que é o que a gente faz. E aí a Simone Albuquerque, de novo repetindo, portadora de deficiência, uma pessoa com deficiência, desculpa, ela dizia assim: não, nós não temos que ter um serviço exclusivo para a pessoa com deficiência. Nós temos que garantir que todos os serviços da assistência tenham condições, capacidade, habilidade, competência técnica para receber a pessoa com deficiência e atendê-la na sua plenitude, em todos os seus serviços. Então, o meu CRAS precisa estar preparado para receber a pessoa com deficiência, o meu Centro de Convivência do Idoso, o CEMOA, o Recriança, enfim, todos os nossos serviços da Secretaria de Assistência, hoje, nós estamos com esse olhar de fato, garantir a inclusão da pessoa com deficiência. Fazer, sim, um trabalho com a entidade especializada, que é aqui em Valinhos, a APAE e a ACESA, porque nós não podemos fazer sem desconsiderar a habilidade, a competência específica dessas entidades, mas garantir que o atendimento seja feito no conjunto das demais pessoas que estão sendo atendidas na política de assistência social. Ok? Acho que era isso, depois eu estou aberta para os questionamentos que forem necessários. Obrigada. Mais uma vez agradecendo a participação da Secretária de Desenvolvimento Social e Habitação. Lembrando você que este evento ele é transmitido pela TV Câmara e também no site da Câmara Municipal. Você acompanha a tarde de debates e também a palestra que acontece daqui a pouquinho, Deficiências, Conceitos e Inclusão Social, com o Dr. Bruno Araújo Nóbrega, ele que é pediatra e psiquiatra da Psiquiatria da Infância e da Adolescência.
esse evento que tem o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação do município, do mandato do vereador Rodrigo Faiani Popó e a realização do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Bom, e nesse momento nós vamos ouvir os representantes da educação. A Renata e também a Andréia, elas estarão agora expondo para a gente o que a Secretaria da Educação tem em relação às políticas relacionadas ao plano de ação feito pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência do município. Por favor, a Renata e a Andréia, a partir de agora. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Andréia, sou diretora do Departamento Pedagógico da Secretaria da Educação. Hoje eu trouxe também a Renata, que é a nossa professora. Ela pertence à nossa equipe do AEE, que é uma equipe de atendimento especializado. E a gente vai tentar, assim, passar de uma forma bem simplificada, quando nós chegamos nesse governo, o que nós encontramos em termos da educação inclusiva e o que nós estamos caminhando, né? A que ponto nós vamos querer chegar. Então, a Renata vai tentar resumir um pouquinho e a gente vai comentando com vocês como que nós estamos trabalhando, tudo bem? Boa tarde a todos. E vamos lá, né? Começar com as nossas apresentações. Eu fiz uma apresentaçãozinha em PowerPoint, porque tem muitos detalhezinhos na educação, então a gente vai estar lendo. Eu vou estar passando alguns slides. Esses iniciais é uma introdução, falando um pouquinho da legislação. Na educação, nós temos, através do MEC, que é o que pede o Serviço de Atendimento Educacional Especializado, que é o AEE. Hoje, o nosso AEE, ele acontece através dos convênios e a Prefeitura está começando a desenvolver esse trabalho na nossa rede, tá? Então, o início de tudo foi através de uma pesquisa mesmo, de um estudo, de um banco de dados dos nossos alunos. A nossa rede, até então, a gente não tinha conhecimento de quantos alunos deficientes a gente tinha na verdade, né, crianças laudadas. Então, nós tivemos que fazer uma pesquisa de campo, de escola em escola, falando com o diretor, porque a gente recebe criança, às vezes já vem com o cadastro como deficiente, essa criança não tem laudo, então, ele já, assim, um cadastro inadequado. Esse ano, a gente já conseguiu fazer esse levantamento, então a gente já conseguiu ter esse banco de dados com os laudos das crianças deficientes, com laudos e diagnóstico médico. Deixa eu só completar um pouquinho do que a Renata está falando. A importância da gente ter a noção da nossa demanda, né? Porque quando nós fizemos o levantamento, a gente verificou que muitas crianças, elas estavam cadastradas no GEDAI, que é um sistema estadual, né? E num sistema nosso mesmo da secretaria, às vezes com uma criança deficiente. Só que nós verificamos que ela não era. Então, isso é muito grave. Não é uma coisa que aconteceu agora, é uma coisa que vem decorrendo de anos. Então, qual foi a nossa maior preocupação? Sem pensar em verbas ou não, é trazer a dignidade para essa criança. Ou seja, a criança que realmente é deficiente, ela tem que ter um laudo e dizer que ela é. E a partir daí, sim, aí nós vamos verificar o que nós temos que fazer por ela. Então, isso é um fato muito relevante de pôr a casa em ordem, nesse sentido. Qual é a nossa demanda? Organizar e fazer um trabalho também com os nossos diretores da unidade escolar e falar da relevância de a gente realmente oferecer esse direito da criança de ter esse laudo e trabalhar em cima disso. Com base nisso, hoje nós podemos constatar que na nossa rede nós temos 75 crianças laudadas como deficientes intelectuais, 17 crianças como deficientes visuais, 6 crianças como deficientes auditivos, e esses auditivos eles não são como severos, a gente só tem uma adolescente no EJA, os outros são de leve a moderado. Os deficientes físicos, 24, e os múltiplos, que é quando a criança ou o adolescente ele tem mais de uma deficiência associada, tá? E os transtornos globais do desenvolvimento, nós temos 24 crianças, que são os autistas, né? Entre outros.
Então, o total geral que nós temos hoje cadastrados na nossa rede é de 154 alunos com laudos médicos. Esses dados, né, a gente colocou como observação, são dados que hoje a gente tem essa quantidade de 154, mas ele muda muito, né? Ele altera muito devido à transferência de alunos, né? Crianças que a gente acaba, porque nós estamos fazendo um processo de avaliação dessas crianças, então as crianças, quando fechado o diagnóstico, a gente já consegue incluir. Então não é um dado que a gente consegue manter sempre, ele sempre sofre alterações. Nós também fizemos um estudo da média de quantas crianças com suspeitas que as escolas nos trazem como queixa, para a gente estar encaminhando para uma equipe multiprofissional, para a gente estar avaliando e para a gente melhorar as políticas públicas na educação. Hoje a gente já tem uma lista de 30 crianças com suspeitas de deficiência que a gente precisa estar laudando, tá? Nós também estamos buscando parcerias com as outras secretarias, através de reuniões. Nós estamos no início de um processo, propiciando, através de ações intersetoriais, um atendimento adequado ao aluno da rede. A gente sabe que a criança, né, com deficiência, não basta só a educação cuidar, a gente precisa que as outras áreas também nos forneçam apoio, né? A criança, ela precisa, como a Roberta sempre diz da CESA, a gente precisa de braços para a gente estar tentando propiciar o melhor para essa criança. Aí nós temos também o projeto de implantação que está sendo criado do Centro de Referência, destinado não só com os alunos com deficiência, mas também para aqueles alunos que necessitam de intervenção pedagógica especializada e diferenciada, buscando minimizar as dificuldades cognitivas e pedagógicas. Essa meta é uma meta que ela é para ser cumprida. A gente estabeleceu entre 2015 e 2016, tá? Esse centro de referência, então, lá vai estar situado o AEE, que hoje é o trabalho que a gente desenvolve enquanto educação, e junto com isso vai ter também o trabalho das psicopedagogas, que vão estar atendendo as crianças com dificuldades de aprendizagem. Só para acrescentar, a gente tem como parceiros a PAI, enquanto convênio, porque, como bem a Renata colocou, a gente precisa de vários braços para poder caminhar em relação à educação inclusiva. Nós temos a CESA também. Em relação ao centro de referência, é um sonho que a gente vem construindo com toda a secretaria, o nosso secretário, a Renata, a equipe é pequena, mas com bastante vontade. Tenho certeza que o prefeito também está abraçando essa causa. Além dos convênios, hoje a gente já tem um atendimento em relação ao deficiente visual. O ano que vem nós vamos ampliar esse atendimento nosso no CAP, enquanto não sai, enquanto estrutura física. Nós já temos 2 locais aí previstos, ainda não vamos comentar qual que é, mas a nossa intenção e o nosso sonho maior é esse centro de referência, onde a educação vai estar somando, fazendo o atendimento pedagógico voltado a essas crianças e as crianças com dificuldades de aprendizagem também, que é o nosso foco dentro do município, né? Então, a gente vai fazer um trabalho com crianças de dificuldade de aprendizagem, com a criança inclusiva, e estamos repensando também uma remodelação em relação ao reforço escolar. Então, tudo vai ter critérios e nós temos certeza que nós vamos avançar bastante. Nós também temos hoje na rede a inserção do trabalho dos cuidadores, né, que existe o projeto de lei que pede os cuidadores nas escolas. Então, hoje nós já temos, a Secretaria de Educação já dispôs desse serviço, é uma empresa que foi por contratação licitatória, a Nemo, e aí ela presta serviço. Qual que é o serviço do cuidador? Ele vai ser o apoiador para o professor de sala de aula. Então, ele vai ajudar na questão de higiene, na questão da locomoção, questão de estar apoiando mesmo aquela criança na sua inclusão em sala de aula, tá?
Nós também estamos em parceria com um projeto de formação com a ACESA, dos nossos coordenadores, professores da rede. Esse projeto a gente já deu um andamento durante o ano de como seria esse trabalho de formação. E a partir do início do ano que vem, a gente já quer colocar em prática. Inicialmente, nós vamos estar formando os nossos coordenadores para, posteriormente, passar para os nossos professores. Porque na educação, como a gente é uma grande quantidade de pessoas, né, professores que a gente tem na nossa rede, então a gente tem que investir na formação daquele profissional, para estar cuidando daquela criança, estar sabendo desenvolver a parte pedagógica adaptada da melhor forma. Só acrescentar também que esse ano letivo, através da equipe do AE e da Renata, que também é psicóloga nossa, as meninas têm feito um trabalho nas unidades escolares, tá? Então, a escola, ela tem esse apoio de orientação por parte do AE, ela tem apostila de sugestões de atividade. A Renata pode estar entrando na sala de aula em conversa com a professora e verificar o que a criança está precisando e dar sugestões, e o professor também fazer essa troca, né? E a nossa atenção, o nosso olhar em relação à formação mesmo. Porque, apesar de há muito tempo se discutir sobre inclusão, a gente percebe que os nossos professores precisam muito da formação. Então, é isso que a gente quer fazer, é unir realmente esforços para formar os professores para atender essa criança da melhor forma possível dentro da sala de aula. E começar pelas lideranças, né, que são os diretores e os coordenadores. No primeiro momento, vão ser os coordenadores pedagógicos que cuidam diretamente com os professores nas reuniões pedagógicas. Então, eles vão ser o nosso alvo primeiro. Né? Posteriormente, os professores e depois os diretores, mas é a união de todos dentro da unidade escolar. E isso já está acontecendo desde o início desse ano. Orientação, entrega de apostila, estudo de caso, e o importante destacar é essa parceria com a PAI e a ACESA. Em todos os momentos, nós fizemos várias reuniões, a PAI vai nas escolas, dá apoio para o professor também, dá orientação. Então, quando tem alguma dúvida, a CESA também, da mesma forma, quando tem alguma dúvida, nós sentamos com eles mesmos acabam dando sugestões para a gente. Então, há essa troca. Então, assim, destacar bem que a PAI e a CESA têm sido muito importantes para a Secretaria da Educação nesse trabalho que a gente está realizando. Então, de modo geral, é isso que a Secretaria de Educação está propondo, é o começo. Na verdade, a gente está engatinhando nesse processo, né, que a gente sabe que é um processo demorado, bastante trabalhoso, a gente demanda de verbas também, mas a gente vê que o secretário, o prefeito, toda a parte do governo, eles estão investindo e acreditam nisso também. Só quero destacar também mais uma coisa, que é a respeito do concurso público. Nesse centro de referência, nós vamos ter um psicólogo e um assistente social, tá? Que vai nos dar o apoio também em relação à criança inclusiva e também em relação a quem são essas crianças que estão com dificuldade na aprendizagem. Às vezes está acontecendo algum problema dentro de casa, a gente não sabe. Às vezes é uma necessidade, é alimentação, às vezes é uma violência, nós não sabemos. Então, psicólogo e assistente social vai abraçar essa causa dentro do centro de referência para somar esse trabalho junto com a gente. Não, acho que de modo geral seria isso que a gente teria para passar. Muito bem, agradecendo então a Renata e também a Andréa pela participação. Lembrando que daqui a pouquinho acontece a palestra Deficiências, Conceitos e Inclusão Social. O doutor Bruno Araújo Nóbrega, ele que é pediatra e psiquiatra da infância e da adolescência, daqui a pouco com a palestra. E nesse momento eu convido a secretária de saúde do município, a doutora Rita Longo, para suas considerações. Boa tarde a todos os presentes. A saúde vem com uma proposta a toda a população de se trabalhar em rede, em linha de cuidados. Ninguém constrói nada sozinho. Não é a saúde que vai fazer acontecer, não é só a educação, não é só o desenvolvimento social, mas se a gente não der os braços em conjunto e desenvolvermos ações
que possam, de alguma forma, beneficiar todas as pessoas que necessitem, em algum dado momento da sua vida, de uma assistência integral, humana e com dignidade, precisa se falar em trabalhar em intersetorialidade, ou seja, não se faz trabalho nenhum se não se trabalhar na linha intersetorial. Então, a saúde tem a proposta de linha de cuidados, de trabalhar em redes, rede de cuidados. E essa proposta vem em conjunto com a portaria do Ministério da Saúde, que foi em 24 de abril de 2012, a portaria 793, GM/Ministério da Saúde, em que institui a rede de cuidados à pessoa com deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde. Neste plano de ação, foi aprovado desenvolver centros de referências a nível regional que pudessem acolher algum tipo de deficiência física, motora, visual, auditiva e intelectual. Ao chegar aqui em Valinhos, a gente deparou com uma situação em que a saúde, principalmente a saúde mental, estava mal das pernas. Por que isso? O serviço não caminhou, não cresceu, estacionou. Todo serviço que é estacionado, ele não traz nenhum benefício, ele não traz medidas de prevenção e promoção à saúde. Ele traz algumas medidas curativas que não alcança o global, a todo aquele que necessita realmente de tratamento e de assistência. Então, nós chegamos, a minha equipe e eu, em conjunto com o prefeito Cleiton Machado, nós tivemos uma ampla discussão de que existem vários setores da saúde que precisam ser melhor olhados. E nessa linha de busca ativa, de linha de cuidados, na parte da deficiência, nós tivemos uma briga de 1 ano e meio, né, Rosa, mais ou menos? Nós estamos, anterior a eu ser secretária, eu era do Departamento de Programas e Projetos de Saúde, de trazer para Valinhos um centro de reabilitação regional. E existe 3 tipos diferentes de centro. Existe o nível 2, que só adere a 2 tipos de deficiência. Existe o tipo 3, que é 3 tipos de deficiência. E o nível 4, que adere às 4 deficiências. A visual, a física motora, a intelectual e a auditiva. E Valinhos teve um desejo ousado de trazer esse centro nível 4. Nós entramos numa briga, uma briga salutar, porque eram 11 municípios mais a Unicamp. E geralmente quem acaba sempre ganhando é a Unicamp, até pelo poder que ela tem político. Só que dessa vez quem saiu privilegiado foi Valinhos. Valinhos ganhou, foi aprovado pela RMC, passou pela CIB, que é a Comissão de Intergestores Estadual. O governo do estado já deu aprovação, já foi encaminhado ao Ministério da Saúde com aprovação. Valinhos ganhou esse centro de reabilitação. Provavelmente o ano que vem já começa o planejamento para a construção, porque já está aprovado 5 milhões de construção, em construção. Provavelmente vai ser um prédio vertical para acoplar essas 4 deficiências, e mais 2 milhões em equipamentos e mais R$345 mil em custeio. Quando a gente fala em deficiência, a gente não pode só olhar o atendimento desse usuário, mas a gente tem que ver a prótese, a órtese, a necessidade real que esse usuário precisa ser beneficiado. Como vocês ouviram de manhã, a saúde entregou, junto com o prefeito Cleiton, 15 cadeiras especiais. Não são cadeiras de rodas comuns, são cadeiras especiais que têm adaptação para o tipo de deficiência motora que aquela criança ou aquele adolescente ou adulto necessita. Então, foi um trabalho árduo, não é fácil, não é uma cadeira barata. Esse tipo de material não é barato. A saúde tem um custo alto. Ela é considerada hoje a pasta que mais se gasta nesse município. Ela gasta 34,10 em saúde. Este é o investimento do Tesouro Municipal em saúde. E ainda assim tem coisas que faltam. Vocês vão falar, mas ainda tem coisa que falta. Falta, mas se vocês pegarem 11 municípios da região, Valinhos está em primeiro lugar no ranking de saúde. Valinhos é elogiado em todas as reuniões da região metropolitana que eu vou, como uma cidade séria e que investe em saúde. Tem deficiências? Tem. Temos deficiências de técnicos, de profissionais, temos deficiência de comprometimento de profissionais também, porque não basta só ter pessoas, nós temos que ter pessoas que tenham o compromisso
a transparência e a responsabilidade no seu dia a dia, no que faz, e fazer bem feito. Fazer bem feito é acolher as pessoas com humanização, é respeitar o direito de cada um, o direito de ser atendido e bem atendido. Então, a gente tem problemas no dia a dia? Temos, muitos. Temos problemas de funcionários, taxa de absenteísmo, pessoas que tiram atestado à torta e à direita, não pensa que na falta dele vai faltar o atendimento daquele usuário, pessoas que muitas vezes não vão trabalhar porque simplesmente não querem ir trabalhar. Tem pessoas comprometidas? Tem. Na saúde temos muitos profissionais que vestem a camisa, que vão em busca de acolher esse usuário, de dar o atendimento integral e de direito, porque ninguém ali está de favor. Todas as pessoas que buscam no SUS o seu atendimento, ela tem direito, porque são cidadãos que pagam os seus impostos e têm direito de ter uma assistência integral, humanizada, acolhedora e de respeito. Precisamos mudar mais? Precisamos. Precisamos investir mais? Precisamos. Saúde é um custo muito alto, mas infelizmente o governo federal hoje e o estadual, eles não investem o que deveria ser investido nos municípios. A regra geral do jogo hoje está, a maior parte da fatia do bolo, do custo, é do município. E esse custo é alto, gente. Fazer saúde de qualidade não é barato. Saúde de qualidade requer bloco de financiamento. E é este bloco que a gente está indo buscar todos os dias. Eu tenho uma equipe que trabalha e se dedica todos os dias em projetos, em encaminhar emendas, em buscar dinheiro e recursos. Mas, infelizmente, nem sempre a gente tem sucesso. No caso da deficiência, a gente conseguiu ser. Quando saiu, eu não acreditei. Eu pedi 10 vezes para um técnico que estava junto comigo ler, porque eu não enxergo de longe, se realmente Valinhos estava inscrito lá e qual era o valor. Porque é um valor alto, é de responsabilidade, não vai atender só Valinhos, vai ser regional, porque ele é um centro de reabilitação regional. Nós vamos atender Vinhedo, em duas especificações, Campinas, em uma especificação, Indaiatuba, em 2 especificações. Não é nada comparado com o que nós vamos ganhar de benefícios em equipamentos, instrumentalização e capacidade para os nossos profissionais de atuar de forma correta na questão da deficiência. Também gostaria de dizer para vocês, eu não sei se alguém aí da plateia sabe o número exato de deficientes que a gente tem em Valinhos. Alguém aí sabe? Acho que ninguém sabe, né? No censo de 2010, Valinhos tinha 24.989 deficientes. Então, eu pergunto para vocês, quando a Andréia e a Renata falam a quantidade de deficientes que está lá na educação, onde está o restante? Eu pergunto. Onde estão essas pessoas? Na deficiência visual, que não consegue de modo algum enxergar, Valinhos tinha em 2010 321 deficientes. Na deficiência visual, grande deficiência, 2.037. Na deficiência visual, alguma deficiência, 12.195 deficientes visuais. Deficiência auditiva, que não consegue de modo algum, é o deficiente que não escuta nada, como é o caso da minha filha. Eu sou mãe de uma portadora de surdez. A minha filha é deficiente auditiva, briguei 28 anos por ela. Hoje ela é uma moça autossuficiente, independente, casada, mãe de uma criança de 5 anos, toca a vida dela, casada com uma pessoa que não tem deficiência nenhuma, que respeita a deficiência dela, ela convive normalmente em sociedade, fez direito, é uma pessoa que briga pelos seus direitos. Mas eu ensinei minha filha, desde os 3 anos de idade, a gritar pelo seu direito. E acho que cada um daqui, que conheça um deficiente, precisa ensinar e incentivar que o limite está naquele que coloca o limite. A gente alcança os sonhos da gente quando a gente vai atrás. Todos nós, em algum momento da vida da gente, possuímos um tipo de deficiência. Se você olhar para a sua mão direita e para a sua mão esquerda, uma é diferente da outra. Se você olhar para o seu pé esquerdo e para o seu pé direito, um é maior que o outro. Eu, por exemplo, eu tenho obesidade, eu carrego o bullying da obesidade. Muitas vezes eu fui impedida
de ter cargos altos na minha vida porque eu sou obesa. Olha que coisa horrorosa. Que país horroroso é esse que ainda em pleno século XXI tem preconceito das pessoas. E teve gente que apostou, por eu ser obesa, que eu não ia trabalhar na secretaria. Como que um obeso ia resistir a uma pasta tão difícil? Eu trabalho 12 horas por dia, sou portadora de linfoma há 14 anos, luto com essa doença, não tenho vergonha de dizer que tenho, sou obesa por causa do meu linfoma, mas defendo a bandeira das pessoas trabalharem com dignidade e respeito pelo próximo. E é isso que eu prego todos os dias aos meus colaboradores, aos meus diretores, aos meus técnicos. Saiba olhar o outro com outros olhos, não é com o olho do estereótipo, da aparência, mas com o olho do amor, com o olho do coração. As pessoas não são essa capa. Essa capa, quando você morre, ela vai para a terra, ela vira pó. O que vale é a essência que cada um carrega dentro de si. E é isso que a humanidade está precisando resgatar, a sua essência. Estão tão envolvidas em si mesmas as pessoas hoje, no egoísmo do capitalismo, que se esquece que olhar para o ser humano é olhar com olhos de amor, não é pela aparência. Leonardo da Vinci, todo mundo sabe quem é, foi quem pintou a Mona Lisa. Leonardo da Vinci era esquizofrênico. Alguém sabia disso? Ele era esquizofrênico. Ele ouvia vozes, ele tinha o distúrbio dele, ele surtava, mas ele deixou grandes obras para a humanidade. As pessoas apelidaram o Aleijadinho, né, de Aleijadinho, porque ele era um deficiente. Olha as obras que esse Aleijadinho deixou para a humanidade, a contribuição que ele deu. Então, gente, não olhe o outro pela aparência, pela capa. Olhe pela sua essência e o que ele pode contribuir na sociedade. Falar em deficiência não é pôr limite no deficiente, mas é preparar e contribuir para que esse deficiente possa alçar voos, alcançar os seus objetivos, as suas metas. Ainda existe neste país, Brasil, muito preconceito. E é isso que a gente tem que brigar. Acabar com o preconceito. Acabar com essa indiferença. Essa indiferença é que precisa ser extirpada. A gente precisa cortar na carne. A gente precisa respeitar o outro do jeito que ele é. Olhar pelo outro com os olhos do coração, como eu disse. E não pôr uma limitação porque ele está numa cadeira de roda, ou porque ele é cego, ou porque ele é surdo, ou porque ele é gordo, ou porque ele é amarelo, ou porque ele é preto. Tem que acabar com isso, gente. Está na hora desse país acordar. E vou pedir um favor, quem tiver condições de viajar para fora, não vá aos Estados Unidos, vá para a Europa. A gente aprende muito mais na Europa do que lá em Orlando e Miami. Tá? Bom, deixa eu terminar aqui, que eu falei demais já. Deficiência auditiva, grande deficiência, 715 tinha em 2010. Deficiência auditiva com alguma deficiência, 3.379. Deficiência motora, não consegue de modo algum, 286. Deficiência motora com grande deficiência, 1.217. Deficiência motora com alguma deficiência, 3.645. Mental e intelectual, 1.060. Totalizando pelo IBGE em 2010, 24.989 pessoas. Então eu pergunto, onde elas estão? E deve ter aumentado, com certeza. Nas pessoas todos os dias, assim como morre. Então eu digo para vocês e deixo aqui um desafio. Não é só o poder público que tem que aplicar as políticas públicas, mas todo cidadão que se preza e que se considera um cidadão tem que trabalhar por elas também. E tem que respeitar o órgão público, de que na hora que se não tem alguma coisa, procurar saber por que não tem. E não ir lá no jornal e descer a língua sem saber por que não tem. Dinheiro hoje em dia não tem. Eu vou ser muito sincera para você, recurso financeiro, Brasília fechou as portas. Brasília fechou desde a anterior à campanha. E até agora não abriu a torneira ainda. E vocês estão vendo o escândalo que está lá. Então, assim, eu peço à população que brigue sim pelos seus direitos, mas direitos com consciência de cidadão. Todo direito tem um dever acoplado. Não é só direito, tem que ter dever também. Mais uma outra coisa, eu queria dizer que a rede de saúde tem 13 UBSs. Essas UBSs estão preparadas para receber esses deficientes? Não. Eu sou secretária e vou falar para vocês que não. A acessibilidade em UBS é quase nula, agora que a gente está trabalhando para mudar. Para ter acessibilidade. A primeira acessibilidade que a gente fez agora recentemente foi a reforma do SEV, que é o Centro de Especialidades, em que a gente fez a ilha da recepção
e fez o balcão mais baixo para o cadeirante. Porque nunca se pensou nessa cidade em acessibilidade. Então não é da noite para o dia que a gente vai transformar tudo. Nós chegamos aqui, desde 81 já se fala do direito à acessibilidade. Nós estamos em 2014. Mas quais os outros prefeitos e políticos que fizeram alguma coisa em acessibilidade? Então vamos recapitular a história, vamos buscar a história pregressa. Vamos verificar quem que levantou essa bandeira de acessibilidade. Gente, a acessibilidade é um direito de todos e dever das políticas públicas de cumprir. Mas nem todo mundo pensa assim. O que dá trabalho, ninguém quer pôr a mão. Porque dá trabalho. É dispendioso e custa caro. Então a saúde está caminhando, sim, devagar, mas está caminhando. Estamos buscando parceria com a promoção social, com a educação. Estamos buscando parceria com as instituições. A PAI é uma parceira nossa, a ACESA é outra. Na ACESA, a saúde faz qual papel? O papel de prótese e órtese. Porque a ACESA ela é uma instituição mais voltada para a medida socioeducativa. Então, até isso vocês têm que avaliar. A saúde, ela só pode fazer algum tipo de parceria quando tem alguma coisa que fala, é saúde, senão o Tribunal de Contas pega a gente. Então, a ACESA tem essa medida socioeducativa, que eu tenho certeza, a Roberta tem um anseio de ampliar. A gente já teve uma conversa dessa, né, Roberta? Sei que ela vai conseguir, porque ela é guerreira, ela defende aquelas crianças, aqueles adolescentes, aqueles adultos, como uma leoa. Está sempre atenta a tudo, não perde um lance. Então, ela protege. E isso é bom. Isso é sinônimo de que gosta do que faz. O Rodrigo está aí representando a PAI. A PAI também tem um trabalho diferenciado. Valinhos tem uma PAI diferenciada, que os valinhenses deveriam agradecer a Deus, porque não é todo lugar que tem uma PAI dessa forma. Há muitos anos atrás, eu atuei numa PAI que eu fui obrigada a denunciá-la no Ministério Público. Ela era a PAI só de fachada. A PAI de Valinhos, ela tem o sentido literal da palavra. Ela faz além até do que ela pode. A gente sabe o compromisso que eles têm. Então é isso, pessoal. A gente precisa, quando a gente vai falar em deficiência, voltar para si mesmo e olhar para dentro até que ponto eu, enquanto cidadão, estou contribuindo de alguma forma para respeitar essa diferença. A maioria não respeita. Dão risada, tiram sarro. E pior não é isso, não é gente não letrada que dá risada. Geralmente, são aqueles que meu pai e a minha mãe, falecidos, falavam. São os letrados que dão risada. Na verdade, querem transformar toda pessoa que de alguma forma é diferente em bobo da corte. Mas eu vejo que o bobo da corte é o próprio que dá risada. Porque ele não sabe nem o que ele está fazendo. Esses são os verdadeiros egoístas. Bom, queria dizer também que a saúde tem o CREAPS, que atende a deficiência mental, né, na questão de álcool e droga. Também ganhamos um CAPS álcool e droga, vai ser construído pelo Banco Internacional de Desenvolvimento. O governo do estado aprovou, com 600 metros quadrados de construção, vai ser uma área total de 1.000 metros quadrados. Vai entregar a chave na mão do prefeito, equipado e mobiliado. Vai entregar. É o próprio Banco Internacional, já está vindo em Valinhos, fazendo a avaliação do terreno, para começar já a construção. Ganhamos, entre aspas, né, Rosa, porque nós estamos montando o CAPS infantil, já estava mais que na hora de ter, então a gente está implantando o ano que vem o CAPS infantil. Não implantamos esse ano, porque não temos número suficiente de psiquiatra, principalmente psiquiatra infantil. Na rede da saúde hoje, a gente tem um psiquiatra infantil, né? E 3 psiquiatras adulto e uma neuropediatra, que já me deu a notícia que passou no concurso da aeronáutica e que vai embora. Então, hoje em dia, a coisa mais difícil que tem é fixar médicos nessas áreas. Mas a gente está com um concurso aí e esperamos suprir essas falhas o ano que vem. Então, nós estamos à disposição para quem quiser nos procurar, para a gente informar o que a gente está fazendo. Estamos ainda em passos medianos, mas estamos fazendo alguma coisa.
E não esquecendo que mesmo anterior a isso, a saúde de alguma forma sempre fez, porque ela fornece os insumos e os medicamentos para todos e também para os deficientes. Alguma pergunta? Ninguém quer perguntar nada? Todo mundo entendeu tudo? Ninguém quer perguntar nada? Por favor, se alguém tem alguma pergunta, algum questionamento, não só para a doutora Rita, mas para a Silvia, também para a Andréia, para a Renata, esse é o momento. Silvia, queria só tirar uma dúvida com você. Em relação ao transporte, que você falou agora há pouco, o transporte que é feito a CESA e é feito a PAI, existe alguma possibilidade, ou a gente já está se vendo alguma coisa a respeito de um transporte adaptado para os nossos usuários? Hoje de manhã, o Cleiton lembrou, né, acho que todo mundo amanheceu ouvindo a TV. Ontem o Jornal Nacional abriu falando, isso, né? Que hoje é o dia D, Isso. né? É o dia em que as empresas de transporte urbano deveriam ter já adaptado toda a sua frota. Por conta dessa legislação, nosso processo licitatório, que nós abrimos agora para o início de 2015, de novo falando em parceria com a educação, o orçamento é da educação, tá? O transporte é o orçamento da educação, mas todo o processo licitatório, contratação, quem faz é o desenvolvimento social. Então, esse processo licitatório, nós já colocamos como critério que o transporte seja adaptado, porque está na lei. Então, não estamos pedindo nada extraordinário, né? Nós estamos pedindo que se cumpra a lei. Agora, a gente precisa saber se, de fato, nós vamos conseguir, né? Nós também vimos que as empresas não se prepararam no percentual adequado. Às vezes, nem 50% está equipado, mas, enfim, já consta do nosso processo licitatório. Ok? Alguma pergunta? A Fernanda está com o microfone. Quem precisar, por favor, só levantar a mão. Gostaria de fazer a pergunta para a Andréia. Já há apoiadores em todas as escolas onde há criança com deficiência no município? Apoiadores. Você diz que já existem apoiadores. Os cuidadores, né? É. Na verdade, é o seguinte, a gente começou em relação aos cuidadores esse ano. Qual a prática que havia quando nós iniciamos? O aluno olhava torto, digamos assim, ligava na secretaria, colocava-se um ADI ou um professor para estar ficando com essa criança. Então, não havia um critério, de fato, de quais as crianças que realmente necessitam desse cuidador ou desse apoiador. Agora, o nosso olhar é da seguinte maneira, a gente ter o cuidador, tá? E nós temos agora a Renata, que é a nossa psicóloga, onde ela está elencando critérios, que não é feito só aqui no município de Valinhos, em outros municípios também. Então, o que nós vamos colocar? Aqueles que mais necessitam. Ou seja, o autista, aquele autista que realmente tem problema, ele não compara na sala de aula, ele tem dificuldade, o deficiente visual severo, que necessita do cuidador, enfim. Nós estamos elencando os critérios dos que mais precisam e esses que mais precisam vão ter o cuidador. Tá certo? E antes a gente não tinha esse tipo de avaliação. A pergunta agora é para a Renata. Só me chamou a atenção que você disse que 17 deficientes visuais. Quer dizer, deficiente visual deve ter muito mais. Eu sou deficiente visual, né? Sim. Nós temos hoje matriculados na nossa rede como deficiente visual. Para ser considerado deficiente visual, ele precisa ter não é a dificuldade de acuidade visual que você, por exemplo, usaria óculos, entendeu? Não é considerado deficiente visual. E sim uma pessoa que tenha dificuldade de acuidade. Mas a criança com deficiência, o alunado que nós temos matriculado na nossa rede hoje com laudo médico, é esse número. Pode ser que tenha crianças que ainda não tenha fechado o diagnóstico, né? Ainda que eu
que eu comentei com vocês, nós estamos ainda em fase de levantamento, crianças que precisam ser avaliadas, precisam ser laudadas. Então, os dados que eu passei foram os dados que a gente tem mediante laudo médico, matriculados na nossa rede. Pode ser que tenham, logicamente, pode ser não, logicamente nós temos mais, mas pode ser que essas crianças estejam matriculadas em outras escolas de outros municípios, em escolas particulares, e daí nós não temos esse dado. Isso é mediante as nossas escolas. Olá, agora a Graziele vai fazer uma pergunta. Meu nome é Graziele, eu sou assistente social da CESA e a pergunta é para a secretária de Saúde. Uma queixa diária que a gente tem das mães dos nossos usuários em relação ao psiquiatra infantil. A secretária informou para a gente que hoje no município é apenas um psiquiatra infantil atendendo. E eu gostaria de saber qual que é a postura da secretaria hoje, porque assim, a queixa das mães é porque precisam, por exemplo, renovar uma receita, precisam de uma consulta para hoje. A gente sabe que tem um concurso aí que aconteceu, imagino que profissionais irão assumir nessa parte. Só que para as mães isso é urgente, elas precisam de uma consulta hoje, precisam renovar uma receita hoje. Muitas renovam receita com médicos que não acompanham, que não conhecem o histórico desse paciente. Então, queria saber qual que é a postura hoje da secretaria. Qual é seu nome mesmo? Graziele. Graziele, na verdade é assim, é o que eu disse. A saúde mental de Valinhos, ela ficou esquecida há mais de 10 anos. Nós chegamos aqui com um número muito reduzido de profissionais. Se fez um concurso agora para se colocar essa deficiência, para suprir. Agora, essas mães que não têm acesso ou por algum motivo não têm a consulta, nenhuma consulta você consegue para o mesmo dia, nem em consultório particular. Então, assim, essa mãe que está tendo dificuldade, ela procura o diretor do departamento da saúde mental e ele vai colocar e vai fazer um encaixe. Nenhuma pessoa hoje que está procurando está ficando sem atendimento. A gente tem encaixado, tem conversado com o profissional. Quando o profissional não pode atender, porque a demanda dele já está limitada, a gente tem encaminhado para a PAI. Nós fizemos esse apoio com a PAI e a PAI tem suprido essas consultas, porque ela tem um psiquiatra infantil lá. Então, não está ficando sem. Ou essas mães não estão tendo acesso à informação, ou não estão procurando o departamento ao qual pertence a saúde mental. Nós ficamos 2 semanas sem a neuropediatra, mas o neuroclínico subsidiou essa necessidade. Então, assim, eu gostaria até que essas mães se apresentassem à secretaria para a gente até equalizar. E com o advento do concurso, que ainda não foi homologado, provavelmente isso vai ser em janeiro, creio eu que até março vai estar sanado tudo isso. Porque nós, só de antemão, nós já queremos contratar 3 psiquiatras infantis para suprir a demanda. Só para tirar uma dúvida, então a gente encaminha para a PAI? Não, você encaminha para o gabinete da secretária ou para o departamento de programas e projetos, Sim. que cuida da saúde mental, que a diretora está aí atrás de você, a Rosa. Levanta, Rosinha, você é muito pequenininha, levanta. Tá. Que é a Rosa, que ela fica na casa do adolescente, na Sim. Rua Itália 267. É que nós, inclusive, encaminhamos um usuário recentemente e ele está aguardando já há um bom tempo. Mas você encaminhou para onde? Esse foi encaminhado por orientação, inclusive, da Casa do Adolescente para o CEMAP. E ele está aguardando. Então, Rosa, pega o nome e verifica. Obrigada, viu? Nada. Lembrando aos senhores, então, vamos agradecer a participação dos secretários, a participação dos representantes do Desenvolvimento Social e Habitação, da Saúde, da Educação, agradecendo também a CESA, a PAI e o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Lembramos que daqui a pouquinho acontece a nossa palestra Deficiências, Conceitos e Inclusão Social, com o Dr. Bruno Araújo Nóbrega. Nesse momento, nós vamos para um rápido... Antes, tem uma lembrança, um mimo para os nossos colaboradores. Eu vou pedir tanto para nossa secretária, a Silvia e a Rita, e o pessoal da educação já me entregou,
pudessem entregar material por escrito, ele vai ser incluído no plano como diagnóstico. Então, a gente precisaria, se for possível, agradecemos. Bom, não veio mais nenhum secretário que estava convidado, então a gente não vai poder ouvi-los, né? E também não vai poder perguntar para eles, mas o Conselho vai remeter um ofício reiterando o pedido de informações referentes à sua pasta, né? Porque nós precisamos, e são políticas tão importantes quanto a saúde e a educação, a assistência. O atendimento, como foi muito bem dito pela Silvia, é transversal. Não podemos deixar nenhum gestor de política pública fora da proposta do plano. Então, está faltando realmente a presença da cultura, do esporte, de lazer, né? E vamos reiterar o nosso pedido. Bom, nesse momento, a Roberta e o Rodrigo já entregaram, né, os mimos para a doutora Rita também, a Andréia, a Renata, a Silvia, que hoje participaram conosco nesse momento. Bom, agora nós vamos para tomar um café e agora com a 3 Só uma informação. O secretário de esporte, ele pediu desculpa, ele tinha um evento e ele acabou se atrasando, mas ele se disponibilizou até ir até o Conselho e apresentar para o nosso trabalho. Desejar muito obrigada para o assessor que se encontra aqui. Bom, 3h17 é a nossa palestra, ela está marcada para as 3h30, então vamos agora para esse rápido café e na sequência com a palestra com o Dr. Bruno Araújo Nóbrega, pediatra e psiquiatra da infância e da adolescência.